universidade? É. Muito bem. É pelo Meet, né? Uhum. Ok, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo na gravação, né? Eu sou o professor Maurício Bueno, sou coordenador do NEAP, na UFPE, e o NEAP Talks é um dos canais de comunicação do NEAP. É por aqui que a gente faz divulgações científicas dos nossos trabalhos e a gente também promove a integração com outros grupos de pesquisa. Hoje a gente vai conversar com o professor, está recebendo, né? O professor Raoni Jandé, que vai falar sobre aspectos socioemocionais da dislexia. O currículo do Raoni é grande, viu? O Raoni é graduado em psicologia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. É doutor e mestre em psicologia pela PUC Campinas e possui especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp e aprimoramento em psicopedagogia aplicada à neurologia infantil também pela Unicamp. E foi reconhecido como especialista em neuropsicologia e em psicopedagogia pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente, o Raoni é docente do Departamento de Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. É líder do NeuropsiLab, que é o Laboratório de Neuropsicologia e Avaliação Psicológica, que é o grupo de pesquisa registrado no diretório do CNPq, e participa do GT em Neuropsicologia da ANPEP. Além disso, ele é presidente do capítulo Mato Grosso da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, a ABNEP, é membro da Associação Mato Grossense de Dislexia e integrante da equipe científica da Associação Brasileira de Dislexia, é integrante da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, e grande parte dos seus trabalhos é referente à avaliação psicológica e neuropsicológica, também de transtornos do neurodesenvolvimento e psicologia comportamental e cognitiva. Resumindo, o cara trabalha pra caramba. É um estudioso, trabalha muito e conseguiu reservar uma parte do seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Raoni, obrigado pela presença, é muito legal ter você aqui. Tenho certeza que nós vamos ouvir boas mensagens que vão nos inspirar a estudar mais sobre o assunto. Então, passo a palavra a você, agradecendo aqui pelo tempo que você reservou para estar aqui com a gente. Obrigado, professor Maurício, Mal, como a gente costuma chamar aí mais entre os colegas. Muito obrigado mesmo pelo convite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês e poder fazer essa troca, né? Eu acho que para além dessa aula, né, o conhecimento é construído, né? A gente vai fazendo essa troca, vamos conversando, sem hierarquias estabelecidas aqui, para que a gente consiga, né, então, construir o conhecimento aí juntos, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, tá? Sair do nosso quadradinho é sempre muito importante, né? Falar com outras pessoas, né? Falar com outras pessoas que estudam, principalmente, né, áreas que podem ser futuramente correlatas, que é o que eu vou tentar fazer, estou tentando fazer atualmente na minha vida, né? Misturar um pouquinho aí da neuropsicologia com habilidades socioemocionais, personalidade, que eu acho que tem tudo a ver, mas só que a gente tem que provar isso também empiricamente, né? Então a gente precisa estudar, ver teorias e tudo mais aí para ver onde as coisas conversam. Então, atualmente, para além de professor na UFMT, eu estou fazendo pós-doutorado, na verdade estou de licença,
e meu pós-doutorado está sendo a investigação mesmo de características de personalidade, habilidades socioemocionais em pessoas com dislexia, pessoas adultas, inclusive, com dislexia, tá? Que costuma ser um grupo bem, digamos, não investigado, né? As pessoas focam, pensam em dislexia, já pensam em criança, né? Mas as crianças crescem, né? Elas viram adultos, idosos, né? E a gente precisa estudar esses públicos também, tá? Então, pessoal, vamos lá, vou compartilhar minha tela, tá? Preparei, então, uma fala de 30 minutos a 40 para a gente poder aí depois ter um tempinho para conversar, tá? Estão vendo meus slides? Sim? Não? Estou vendo, Raoni. Você estava falando sem ativar o microfone aqui. Estou Ah, vendo sim, tá legal, tá tá, legal. Pode muito seguir. bem. Então, pessoal, em primeira mão eu trago para vocês já a capa do teste que vai ser publicado, tá? Pela Vetor, que foi um teste que eu trabalhei no doutorado e quando eu fiz o aprimoramento lá na Unicamp. Temos aí mais outros autores, e em breve, muito provavelmente no segundo semestre, ele vai estar publicado e aí da área da dislexia, né? Para a gente poder identificar sinais em crianças, tá bem? Então, em primeira mão para vocês, a capa que foi aprovada recentemente, tá? Então, temos poucos instrumentos propriamente ditos para avaliação da dislexia, tá? Como a dislexia é um transtorno de aprendizagem, a gente costuma ter instrumentos que são correlatos ao transtorno de aprendizagem, por exemplo, os testes de desempenho escolar. E eu vou falar um pouquinho mais aí no decorrer da apresentação, tá? Esse teste especificamente vai fazer esse levantamento de características escolares e mais cognitivas que são relacionadas à dislexia, tá? Então aí a gente vai poder fazer uma triagem, beleza? Muito bem. Então vamos falar hoje sobre dislexia e as habilidades socioemocionais, tá? Bom, pessoal, onde a dislexia se enquadra quando a gente pensa aí nos quadros diagnósticos, né? Quando a gente pensa nos manuais diagnósticos. Então, a dislexia vai ser um transtorno específico de aprendizagem, um dos tipos possíveis, tá? E ela vai estar dentro de um grande grupo que é dos transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro desse grande grupo, para além da dislexia e de outros transtornos de aprendizagem, a gente vai ter a deficiência intelectual, a gente vai ter o autismo, a gente vai ter outros transtornos da comunicação, por exemplo, a gagueira, transtorno de linguagem, tá? E a gente vai ter mais outras duas condições, que é o TDAH, costuma ser famosinho, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e transtornos motores, tá bem? Dentre esses transtornos, a gente pode localizar, por exemplo, a síndrome de Tourette, tá? Que eu acho que vocês já devem ter escutado falar. E transtorno de desenvolvimento da coordenação, etc. Tá bem? Então, temos aqui transtorno específico de aprendizagem como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, essas características vão aparecer em idades iniciais, precoces do desenvolvimento, tá? Então, lá na primeira infância, quando a pessoa é um bebê ainda, a gente já começa a notar sinais. No caso dos transtornos específicos da aprendizagem, a gente vai ter o diagnóstico formal mesmo a partir do momento que inicia a escolarização. Porque, como o nome diz, é um transtorno específico da aprendizagem. Envolvem habilidades acadêmicas esses transtornos. Então, a gente tem que dar oportunidade para a pessoa poder aprender para poder fechar um diagnóstico futuro, caso ela tenha dificuldade intensa na aprendizagem. Tá bem? Dentre esses transtornos, existe, então, a dislexia, existe a desortografia e a descalculia. A dislexia vai ter esse prejuízo específico na leitura, tá? Uma dificuldade intensa de aprendizagem da leitura, tá? Então, a pessoa, bem como eu disse para vocês, teve a oportunidade de aprender. Muitas vezes passou por reforço, passou por outros profissionais da saúde, como psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, e mesmo assim as dificuldades permanecem ali, tá? Então, é uma pessoa que a gente vai ter que trabalhar muito intensamente para que ela consiga aprender a ler. Depois, a gente vai ter o transtorno da expressão escrita, que é a desortografia, a disgrafia, que está muito relacionada à dislexia, porque se eu não consigo ler, também não vou conseguir escrever, né? Então, a desortografia ou a disgrafia são termos que costumam ali ser sinônimos, tá? A gente tem estudado se tem diferença entre eles ou não, mas na literatura a gente encontra que eles podem, então, parecer uma hora ou outra, tá? Mas eles acabam sendo sinônimos atualmente.
que é, então, o transtorno, né, da dificuldade da escrita, da organização da escrita também, tá? E costuma aparecer muito correlato à dislexia, bem como eu disse, né? Se a gente não lê, a gente não vai conseguir escrever direito, tá? Raramente ele vai aparecer sozinho, tá? Mas pode ser que aconteça. Uma outra condição é a matemática, né? Prejuízo intensivo no aprendizado da matemática, que é a descalculia, tá? Então, costuma aparecer também a dislexia, junto com a dislexia. Porque também, se eu não consigo ler, né, eu também não vou conseguir, muitas vezes, interpretar um símbolo matemático, né? Dentro da matemática, a gente tem textos também. Então, aí, né, vem a dificuldade no raciocínio aritmético, né, em relação porque eu tenho prejuízo na leitura, daí vem um prejuízo na matemática, até mesmo no raciocínio matemático, porque essa leitura está defasada, tá bem? E aí tem outras possibilidades de explicação, tá? Por exemplo, só mais uma delas, para eu não me aprofundar tanto, na dislexia a gente tem um prejuízo executivo, que é o que eu vou retomar futuramente também na aula. O prejuízo executivo que a gente fala é de funções executivas, tá? Então, é dificuldade no planejamento cognitivo, na organização, tá bem? Na capacidade de eu inibir uma resposta para prestar atenção em outra, por exemplo, é memória de trabalho, tá? E como isso está prejudicado na dislexia, e a matemática demanda muito dessas habilidades, então a gente também vê uma dificuldade propriamente dita na dislexia natural na matemática, tá bom? Não necessariamente seria uma descalculia, e isso é discutível, tá? De toda forma, esses transtornos costumam aparecer em comorbidade, né? Costumam aparecer juntos, principalmente quando aparece a dislexia, que é a mais prevalente, os outros vêm atrás aí, tá bom? Raramente eles vão aparecer sozinhos. Aqui é um exemplo para vocês, né, de uma escrita disgráfica ou desortográfica, então a gente vê que é bem complicada, né, a questão da organização, a própria, né, produção da letra, a qualidade da letra também, então é bem complicada. Mais um exemplo. Muito bem. Pessoal, então o que temos aqui, tá? A gente tem as dificuldades de aprendizagem de uma forma geral, que acontecem nas pessoas, tá? Que podem acontecer nas pessoas. Dentre essas dificuldades, a gente pode ter dificuldades que são de origem escolares ou ambientais, tá? Ou determinadas por outros fatores biológicos, tá? Então, a gente chama, quando, por exemplo, uma criança, uma pessoa não consegue aprender por causa do método que está sendo utilizado, né? Então é uma questão ambiental de uma dificuldade escolar, tá? Se a gente arrumar o método, a criança vai aprender, tá bem? Então uma dificuldade ali que tem origem mais ambiental. Outros quadros, como deficiências físicas, podem gerar uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade escolar, tá bom? Por quê? Não é porque a pessoa não consegue dar conta de aprender. Muitas vezes, novamente, é porque o contexto não está dando conta daquela deficiência para poder ensinar a pessoa, né? Outros quadros neurológicos, numa esquizofrenia, por exemplo, a gente pode ter dificuldades de aprendizagem também, mas por motivos outros, né? Por toda a condição neuropsiquiátrica da pessoa, não por uma dificuldade de aprendizagem, então, pura, né, digamos assim, uma dificuldade de aprendizagem pura relacionada, então, a um transtorno específico de aprendizagem. Ou seja, pura no sentido de que a gente fez uma limpa, né, ali nos quadros possíveis que a pessoa tem, outros quadros neurológicos, outras questões das questões metodológicas e ambientais, e ainda ficam aquelas dificuldades de aprendizagem, né? Então, o que está explicando essas dificuldades de aprendizagem? Então, são questões neurológicas específicas relacionadas à aprendizagem, tá bom? E aí a gente chama de transtorno específico de aprendizagem. Então, é isso. O transtorno específico de aprendizagem é uma dificuldade intensa no aprendizado, tá? Decorrente de um funcionamento não esperado do cérebro relacionado à aprendizagem, tá? Então, a gente tem aqui uma disfunção do sistema nervoso central, tá? Então, a gente vai ter aqueles transtornos que eu falei para vocês, tá bem? De acordo com os manuais diagnósticos, e é isso. Muito bem, então a gente pode chamar de dificuldades escolares aquelas dificuldades que estão relacionadas muito, então, à questão do contexto ou outras condições neurológicas.
Os transtornos de aprendizagem vão estar relacionados a essa característica de dificuldade cerebral, especificamente na aprendizagem, que a gente fez uma limpa, né? Só ficou essa questão. Por exemplo, aqui eu trago para vocês uma das teorias mais aceitas para o português brasileiro, tá? Porque a dislexia a gente tem estudado, ela pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, numa língua oriental, em que a leitura, né? A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem da leitura. Então, numa língua oriental, eles não fazem a leitura por letras, né? Por sílabas. Então, eles fazem a leitura por meio de, né, desenhos que representam uma palavra, por exemplo, tá? Inteira. Então, no caso, lá, a dificuldade muito vai estar relacionada ao processamento visual da informação, tá? Isso no nível cerebral, tá, gente? O olho está enxergando normalmente. A pessoa enxerga bem, ou mesmo pode usar óculos, mas ali não é uma questão sensorial. É na interpretação da informação, tá? No caso lá, então, vai ser do processamento visual. Isso que vai, essa dificuldade neurológica é que vai explicar a dificuldade na leitura. No caso aqui do português brasileiro, a gente tem essa característica na nossa língua, que é a conversão letra-som, tá? Então, aí a gente vai ter uma dificuldade no processamento mais da linguagem fonológica, tá? Que é basicamente isso, é a conversão da letra-som. Cada letra tem um sonzinho, né? Então, para as pessoas com dislexia, isso é muito mais difícil. A letra T, por exemplo, tem o som tss. O E vai ser E mesmo, o O, as vogais têm o nome, tem os sons que elas produzem, tem os nomes dos sons que elas produzem, né? O R, por exemplo, tem uma série de possibilidades, pode ser o R, né? É a depender também de onde ele estiver na frase. Então, o D vai ser o D, tá? Essa é a dificuldade que muitas vezes a pessoa com dislexia vai ter. Não é a regra, tá, pessoal? Mas na maioria das vezes é isso aí. Então, a gente vê dificuldades principalmente nessas regiões de processamento sonoro, tá? Que estão aí muito relacionadas aí ao lobo temporal, occipital, aqui na integração do temporal com parietal, tá bom? Occipital está mais relacionado à questão da leitura mesmo, processamento visual. Aqui, na verdade, é de um leitor normoléxico, que a gente chama. Então, para fazer a leitura, vão estar ativadas todas essas áreas aqui, tá? Então, ler é uma atividade complexa do cérebro, tá, gente? E aí, quando, né, na dislexia, a gente vê que essas áreas vão estar não funcionando muito bem, acaba sobrecarregando aqui o lobo frontal, tá? Causa um cansaço mesmo nas pessoas que têm dislexia, tá? Quando elas leem, elas ficam evidentemente cansadas. As crianças chegam a bocejar, reclamar, né? Porque cansa mesmo, porque essas áreas estão defasadas, tá? De funcionamento. Certo? Maravilha. Muito bem, sigamos. Aqui a gente tem uma prevalência, depende muito, né? Na verdade, do estudo que é feito para a gente ter determinados valores de prevalência. Então, por exemplo, se o estudo envolve uma equipe multidisciplinar ali fazendo a avaliação dessas crianças, né, desses adultos, a prevalência tende a cair. Por quê? Porque a avaliação vai ser muito mais detalhada, tá bem? Então, quando a gente não tem esse tipo, né, de estudo assim bem estruturado e faz um estudo de prevalência que é muito mais breve, muito mais rápido, por exemplo, por meio de uma escala só de aprendizagem, aí a prevalência tende a aumentar, porque a gente não limpa as dificuldades escolares lá que eu falei para vocês, né? Quando a gente faz uma avaliação em equipe mais aprofundada, aí a gente faz aquela limpeza, né? Então a gente vê que a variação é muito grande, tá, dentre os estudos. E isso é muito pela metodologia utilizada. Mas aí em torno de 5% da população chega, né? A gente tem visto que chega. Então, a cada 100 pessoas, 5 ali vão ter minimamente, né, a dislexia, tá? Os critérios diagnósticos, tá? A gente tem 4 critérios específicos aí para fazer a avaliação de um transtorno de aprendizagem, tá? Então, a gente vai ter ali uma dificuldade na aprendizagem de uma forma intensa, tá? Ali no, por mínimo 6 meses, por no mínimo 6 meses, apesar da provisão de intervenções dirigidas a essas dificuldades, bem como eu disse para vocês. Então, a gente está tentando ensinar a pessoa e ela não consegue aprender de uma forma eficaz, tá? Então, a gente vai ter ali leitura das palavras de uma forma imprecisa ou lenta, ou com muito esforço, tá?
A gente vai ter dificuldades para compreender o sentido do que é lido. Então, obviamente, se eu não consigo fazer a leitura de uma palavra e eu tenho uma leitura mais lenta, a compreensão vai estar toda defasada, né, gente? Eu não vou lembrar daquilo que eu li no parágrafo anterior, né? Sendo que eu estou tentando decodificar, gastando energia no próximo parágrafo. Tá? Então, a compreensão fica toda atrapalhada. Tanto é que a gente tem leis garantidas agora, recentemente, de 2021. Antes até a gente conseguia, né, fazer com que essas pessoas tenham um processo de inclusão, por exemplo, em vestibular e concursos, que elas tenham mais tempo e fiquem numa sala sozinhas, fazendo a prova, tá? Antes a gente até conseguia no Enem, mas agora a gente tem essa lei que faz com que a coisa aconteça mesmo, tá? Por quê? Então, porque elas demoram mais tempo para conseguir ler quando conseguem, tá? E para compreender, então, nem se fala, tá? Que é o suprassumo da leitura é a compreensão. Então, depois a gente vai ter dificuldades, então, para ortografar, bem como eu disse para vocês, né? Se a gente não lê, a gente não consegue escrever. É essa a ordem do aprendizado. Tá? E aí, esse critério é bem específico também para uma possível desortografia, tá? Quando ela está isolada, então, dificuldades para ortografar, tá? Ainda na continuidade ali, né? 1, 2, 3, 4 agora, tá? Dentro do critério ali A ainda. Tá? Dificuldades com a expressão escrita, a gente vai ter então a desortografia ainda, tá? Então a gente vai ter uma dificuldade na organização dos parágrafos, na expressão das ideias, tá? Agora aqui a gente entra na descalculia, os dois próximos critérios. Esse primeiro é dificuldades, então, para dominar o senso numérico, uma dificuldade no raciocínio lógico, tá? Muitas vezes pode estar relacionado até minimamente com a produção numérica, tá? Então, a gente tem uma série de possibilidades para a gente poder fechar um quadro aí de descalculia. A gente precisa ver se aquelas dificuldades mesmo na matemática, independentemente da topografia, da característica da dificuldade, se essas dificuldades elas impactam mesmo na vida da pessoa, tá? Muito bem. Aí o próximo critério tem muito a ver com isso também que eu falei para vocês, dificuldade aí no raciocínio lógico matemático, e é isso aí. O critério B, as habilidades acadêmicas então estão substancialmente quantitativa abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, tá? A gente confirma isso por meio das medidas, por isso que é importante aí estudo em psicometria, tá? Aí a gente espera no mínimo 2 desvios padrões abaixo da média para a pessoa que tem uma dislexia, uma descalculia, uma desortografia. 2 desvios padrões de desempenho abaixo da média naquela habilidade que ela vai ter a dificuldade, ou seja, na leitura, ou na escrita, ou na matemática, tá bem? Só que isso é bem discutível, né, esse critério, porque a gente tem crianças com altas habilidades que conseguem dar uma maquiada muito boa nos testes, né? Que é uma outra área que eu estudo, então a gente tem que ter um olhar clínico sobre o impacto das dificuldades muito mais calibrado, né? Para a gente poder não tanto assim confiar no teste, digamos, tá? Na verdade, a gente poderia confiar se tivesse estudos de validade para essa população, né, com altas habilidades, mas corriqueiramente a gente não dá conta nem de fazer com população normal, tá? Então a gente tem que ter esse olhar clínico muito direcionado aí para esses casos, tá bom? Aí a gente entra naquelas discussões de nomotético e geográfico, tá bom? Que são super importantes na avaliação psicológica. Muito bem. Critério C, dificuldade na aprendizagem, então, iniciam-se lá durante os anos escolares. Então, a gente não vai fechar um distúrbio de aprendizagem, tá? Ou transtorno de aprendizagem. Distúrbio a gente utilizava muito na década de 90, anos 2000, mas vira e mexe aparece no nosso vocabulário, como aconteceu aqui agora, tá? Mas não tem problema, mas é um termo que a gente tenta evitar, tá? Porque já caiu mais em desuso, é a questão do senso comum, distúrbio, né? Acaba sendo uma palavra muito mais, digamos, marginalizada, tá? Então, vamos lá. As dificuldades iniciam-se durante os anos escolares. Então, uma criança com 5 anos não vai poder ter um transtorno de aprendizagem, porque ela não teve a oportunidade de aprender de fato, né? Então, lá pelos 7, 8 anos, a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico, tá? Então, lá, novamente, tá? A gente vai considerar a avaliação psicométrica como muito importante nesses quadros, tá? Então, a gente vai ali olhar para os resultados que o indivíduo está apresentando para a gente de uma forma bem considerável. A gente precisa da psicometria para poder fechar esses quadros, tá?
As dificuldades, o último critério já, pessoal, para eu não me estender tanto nisso. As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiências intelectuais, ou seja, como eu tinha falado para vocês, né, lá anteriormente, uma acuidade visual auditiva não corrigida, então a pessoa, né, ela não pode ser cega nem surda, há controvérsias, né, mas aí a gente pode conversar futuramente, que tem alguns estudos que mostram que uma pessoa surda pode ter uma dislexia, por exemplo, ali na Libras, né, na capacidade de conseguir fazer os símbolos, né? Seria uma questão. Aí a origem das dificuldades dessa linguagem seria mais relacionadas à capacidade motora, digamos assim, tá? Então a gente sempre pensa na dislexia como uma dificuldade intensa na leitura de determinada língua materna, principalmente, né, que a gente tem ali, tá? Então, a origem disso, a explicação neurológica pode ser diversa a depender do tipo de linguagem, tá? Isso é muito importante. Então, ali, por adversidades psicossociais, então a gente tem tanto pessoas com dislexia ali de baixa renda, quanto lá em níveis muito altos, tá bem? Então, essa não é a questão, a gente tem que limpar essa questão socioeconômica, tá bem? E por aí vai. Só um outro dado interessante, então, dentro desse critério é a língua materna, como eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma criança que está aprendendo duas línguas ao mesmo tempo, muitas vezes essa criança vai estar ali no começo do desenvolvimento atrasada, nos marcos esperados. Ela não vai ter atingido nem para uma, nem para outra língua esses marcos, né? Então aí a gente tem que fazer a limpeza disso também, esperar as duas línguas estabilizarem para depois ensinar a criança a ler e escrever, para depois a gente pensar numa dislexia, tá? Curiosidades. Então, hoje a gente faz a avaliação entre leve, moderada e grave desses casos. A questão da prematuridade, do baixo peso, é uma questão de risco, então, né, para a pessoa vir a desenvolver esse quadro de transtorno de aprendizagem. E a herdabilidade maior que 0,60 ali, ou seja, né, se um dos pais tem, muito provavelmente ali a criança, em 60%, né, dos casos, a gente pode esperar que a criança tenha também a dislexia, tá bom? Como eu disse para vocês, a herdabilidade é muito importante, né, pessoal? Então, a gente vê que a herdabilidade e a avaliação interdisciplinar, né, é muito importante para a gente. Aqui eu trago a equipe interdisciplinar, não multidisciplinar, né? Na maioria das vezes acaba acontecendo o trabalho cada um no seu quadrado, né? E aí pode chegar a um trabalho que a gente chama de multidisciplinar, né? E aí acaba sendo preocupante isso, né, pessoal? Cada um no seu quadradinho, fazendo avaliação, e aí para rolar essa conversa entre os profissionais, por quê, pessoal? É importante que role essa conversa entre os profissionais, porque é um quadro complexo, tá? O transtorno de aprendizagem. Então, quando a gente pensa, né, em tudo que eu falei, por exemplo, né, ali na questão da aprendizagem propriamente dita, a aprendizagem está envolvida com diversos fatores, por exemplo, os emocionais, né, um deles. A questão cerebral, então a estrutura biológica dessa pessoa. Então, a melhor pessoa para avaliar isso é o médico, tá? A questão da aprendizagem propriamente dita. Quem consegue ter essa visão mais aguçada, pessoal, no mundo profissional? É o pessoal da educação, né? É a pedagoga, a psicopedagoga. A questão da linguagem. Quem consegue ter esse olhar, né? Que é o dos grandes focos na dislexia, fonoaudiólogo, tá? Questão emocional, psicólogo, a questão da inteligência, que a gente tem que limpar, a deficiência intelectual, que a gente tem que ver a questão do processamento cerebral executivo, que eu falei para vocês lá no começo, tá? É o psicólogo que vai ver isso. Então, é uma condição multideterminada, né? Então, é importante, né, que haja minimamente essa avaliação multidisciplinar, mesmo cada um estando no seu quadrado, que a gente converse minimamente para que se possa chegar, então, ao diagnóstico. A equipe interdisciplinar está muito relacionada com uma equipe acontecendo no mesmo ambiente, tá? No mesmo contexto, ali conversando a todo tempo, trocando informações, tanto pelas abordagens teóricas, quanto também empíricas, para conseguir fechar esse quadro, tá bom? Costuma ser um suprassumo, assim, para a gente, tá? Então, quanto mais interligadas as informações, quanto mais juntinhos estiverem ali, melhor vai ser para a gente ter uma segurança maior do diagnóstico, tá? Aqui, para encerrar essas questões aí diagnósticas, de sinais da dislexia, eu trago para vocês um estudo que mostra, né, da professora Margaret Snowlin, lá do Reino Unido,
que ela mostra que a intervenção e a identificação precoce é super importante nesses quadros, tá bom? Nesses casos aí. A gente está falando de cérebro, né, pessoal? De um prejuízo ali cerebral. Então, esse cérebro, ele vai se mudando, né? Ele vai ficando mais difícil da gente modelar conforme o tempo passa. Então, se a gente pega, identifica logo cedo que essas crianças que tenham ali a dislexia, né, que tem a dislexia, a gente já consegue intervir também no âmbito interdisciplinar, multidisciplinar, a gente vai ter resultados muito melhores aí na vida adulta, tá bem? Tanto nos aspectos cognitivos quanto nos emocionais, que a gente vai entrar agora, tá bem? Por quê, pessoal? A dislexia, os transtornos da aprendizagem, de uma forma geral, eles são, digamos assim, a criança só faz aquilo, né? Elas são, pensando no processo de construção de identidade da criança, se ela tem dificuldades na escola, que é um ambiente que ela vai a todo momento, tem cobranças, né? As pessoas perguntam, e lá ela tem um fracasso, né? Nesse contexto que é tão importante presente na vida dela, aí claro que vão vir questões emocionais ali, né? Então isso é óbvio para a gente que a pessoa que não tem um diagnóstico precoce, que não tem uma intervenção precoce, ela vai desenvolver quadros que são importantes. No mínimo ali, características para depressão, transtornos de ansiedade, tá? Tudo no nosso mundo é leitura, né, pessoal? Então, se eu tenho uma dificuldade nessa habilidade que é básica socialmente, obviamente que eu vou ter ali questões emocionais ali atreladas se eu não tiver um bom desempenho, tá? Então, por exemplo, aqui vamos entrar então na temática de hoje. Pessoal, então, como eu bem disse para vocês, aí no pós-doc eu estou estudando essas questões da personalidade, habilidades socioemocionais e funções executivas em adultos com dislexia. Então, eu tenho feito aí um levantamento de estudos na área, tá? Eu escolhi, a princípio, eu estou fazendo um levantamento geral sobre o desempenho e personalidade das pessoas com dislexia, mas é muito difícil da gente encontrar, muito, assim, são muito raros estudos, tá? E acaba sendo importante porque a gente identificar essas características de personalidade favorece com que a gente intervenha em determinadas características dessas para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida, né? Melhor saúde mental. Então, por exemplo, no meu estudo eu tenho focado na personalidade, né, por meio da compreensão da personalidade por meio do Big Five, tá? Então, que é a teoria dos 5 grandes fatores da personalidade, tá? Então, ela é bem consolidada e eu estou tentando aí investigar, né, essas 5 características nesse grupo com dislexia, tá bem? Bom, pessoal, o que são esses grandes 5 fatores aí, tá? A gente, então, na tradução para o português, né, a gente vai ter extroversão, socialização, realização, neuroticismo e abertura a novas experiências, tá? Dentro da extroversão, então, a gente vai ter uma quantidade, intensidade, a gente vai avaliar, né, a quantidade e intensidade das interações interpessoais, o nível de atividade, a necessidade de estimulação, a capacidade de alegrar-se, tá bom? De ser extrovertido. A socialização vai ter relação aí com essa dimensão interpessoal, tá? Na minha relação com o outro, beleza? Então, tá muito relacionado aí às habilidades sociais. Realização, grau de organização, persistência, controle e motivação para alcançar objetivos, tá? Então, está muito relacionadas aí, muitas vezes, às funções executivas, né? Minha capacidade de planejamento, de organização, tá bem? O neuroticismo, então, que é o nível crônico de ajustamento emocional, instabilidade, tá bem? Então, aí é uma característica, digamos assim, que é preocupante da personalidade, tá? Que a gente tem que ficar de olho. Muito relacionada à depressão, altos níveis de ansiedade, tá bem? E a abertura, comportamentos exploratórios, reconhecimentos da importância de se ter novas experiências, tá? É muito característico de pessoas com altas habilidades isso, né? Pessoas que gostam do novo, tá? De explorar novas situações, conhecimentos, etc. Tá bem? Bom, pessoal, na dislexia, dos poucos estudos que a gente encontra, a gente vê o quê? Né? Nesse estudo que eu achei aqui, fazendo a limpa dos 4, 5 estudos desde a década de 90 que eu encontrei sobre a personalidade, né, em pessoas com dislexia, então a gente vê que nesse estudo de meta-análise, os autores encontraram que não foram identificadas diferenças entre um grupo de pessoas normoléxicas, né,
que leem tranquilamente, de pessoas com dislexia. Então, para eles, né, para os autores, aí, a partir dessa revisão da literatura, eles não apontam quais estudos eles analisaram, tá? Eles apontam de uma forma geral, né, o que eles foram pincelando em cada estudo que eles encontraram sobre características, não somente de personalidade, tá? Mas também... Peraí, pessoal, acho que eu estou vendo o slide errado. Esse que eu estou falando para vocês é esse aqui, de meta-análise. Vocês estão vendo o estudo de meta-análise agora? Estou vendo Reading Disabilities in Isso. Adults, a Selective Meta-Analysis of Literature. Isso. Então, na verdade, aqui eles não encontraram diferenças entre os grupos. Aqui nesse estudo de meta-análise, eles não encontraram diferenças entre os grupos, agora sim. Mas diferenças depois, né, que eles foram vendo diferenças pequenas, né? De uma forma geral, eles não apontam quais estudos eles analisaram, tá? E depois eles falam que estatisticamente não há diferenças entre os grupos, tá? E a gente vê agora, então, aqui no estudo empírico também que eles demonstraram que não houve diferenças entre universitários com dislexia e sem dislexia, tá? Eles não apontam quais estudos, daí eu fui atrás e falei, ué, né? Porque quando a gente joga sobre personalidade, é um dos primeiros estudos que aparecem, esse aqui, tá? Provavelmente pelo autor, né? Seu Swanson, bem estudado na dislexia. Daí eu fui atrás, ué, mas quais estudos são esses, né? Daí busquei esse aqui e eles mostraram que não tinham diferenças mesmo. E aí, esses autores, eles falam que há pequenas diferenças, né? E aí eles descrevem que, por exemplo, na infância, né, no decorrer da infância, adolescência e até a vida adulta, essas diferenças vão se acentuando, que na infância é muito raro disso acontecer, né? Diferenças em características de personalidade, que não estão bem estabelecidas ainda, né, gente? A gente pega, por exemplo, critérios diagnósticos para transtorno de personalidade, a gente vai ver que é mais, digamos, seguro a gente fechar um transtorno de personalidade no início da vida adulta, tá? Então, a personalidade ela vai se consolidando. Tem estudos com personalidade em crianças, a gente tem até instrumentos, mas é lá na vida adulta que vai se consolidando e pode acontecer mudanças, né? Então, eles falam isso, esses autores, tá? E eles trazem que, por exemplo, a sociabilidade, a socialização vai crescendo nesse grupo, tá? Eles não trazem as hipóteses, mas a gente tem pensado em algumas, tá? E aí, dentre os estudos preliminares que eu tenho feito, pessoal, a gente tem visto que sim, a socialização, por exemplo, em adultos, acaba sendo maior, tá? Em pessoas com dislexia, tá? O meu estudo atualmente tem investigado 9 pessoas com dislexia, como eu falei para vocês. É muito difícil a gente chegar a esse diagnóstico, né? Essas pessoas têm dislexia de fato, são pessoas que tiveram ali o diagnóstico por meio de equipes, tá? Então, digamos, pensando na prevalência, né, no mínimo aí foram avaliadas 200 pessoas para a gente chegar a essas 9, tá? E 60 pessoas de um grupo controle, que tem a leitura tranquila, tá? Então, a gente já comparou esses dois grupos no teste BFP, que tem ali como base os 5 fatores, tá? Da personalidade, os grandes 5 fatores, 5 grandes fatores, tá? E aí a gente, então, identificou, de acordo com o estudo anterior da meta-análise, que a socialização é maior nessas pessoas, tá? A gente tem identificado isso. Ainda preciso dar uma mexidinha nas análises, mas a princípio, dos estudos preliminares, é isso que a gente tem investigado. E extroversão também, né, gente? A gente tem pensado em algumas hipóteses para isso. Esses aqui são autores, tá? Pesquisadores aí que têm dislexia. Então, a gente tem pensado em algumas hipóteses para isso, tá? Por exemplo, a questão da sobrevivência social mesmo, tá? Que talvez seja uma saída, né, a socialização, a extroversão, para as dificuldades que a pessoa tem, né? Então, para ela conseguir sobreviver nesse mundo, né, essas estratégias apareceriam, talvez, conforme ela vai se desenvolvendo, tá? Um dado preocupante, mas que era esperado, a questão do neuroticismo, que está muito relacionada ali essa questão mais da depressão que eu falei para vocês, né, transtornos de ansiedade. Então, isso era esperado na pessoa com dislexia, né? Essa questão da labilidade mesmo emocional ali mais alterada, tá bem? Então, a gente vê que acaba sendo mais elevada mesmo no grupo com dislexia.
em relação, então, ao grupo controle, tá bem? Outros resultados interessantes foram que a gente viu um déficit em realização, que está muito relacionado àquele termo da conscienciosidade, né, capacidade de organização, então, de planejamento, que está muito relacionado, então, àquelas funções executivas que eu expliquei para vocês lá no início também. Então, de certa forma, era esperado, né, essa dificuldade, era esperada, então, a gente acaba identificando aqui. Então, pessoal, apesar de aberturas de experiências, né, também a gente vê que essas aberturas acabam sendo mais rebaixadas nesse público, né, essa galera, tá? Porque, então, muito provavelmente a sociedade também né, vai tolhindo, né, a capacidade de exploração, talvez, né, a gente tem algumas hipóteses aí, ou mesmo a capacidade de se arriscar acaba sendo prejudicada por essa questão do desempenho rebaixado escolar. Então, olha só, né, eles acabam tendo, de uma forma geral, quando a gente pensa nos 5 fatores, diferenças de um grupo controle, tá bom? As pessoas com dislexia. E tem toda essa questão essas variáveis que podem explicar essas características, né? Tanto biológicas como sociais. Aí a gente vê como essas variáveis estão bem integradas, né, gente? Quando a gente fala em psicologia, em multidisciplinaridade, a gente tem que entender que o comportamento humano ele é multideterminado, né? Só a psicologia não vai dar conta, só a questão ambiental não vai explicar as questões, só as questões neurológicas, neurobiológicas também não vão explicar. Tudo interação, né, pessoal? Então, aí vai um pouco, né, ali ao contrário dos estudos que eu mostrei para vocês, que eles não identificaram diferenças entre os grupos, né? Só que nesses estudos, pessoal, norte-americanos, de outras realidades, eles costumam utilizar grupos, né, de pessoas com dislexia e grupos controles, de uma forma não muito controlada, né? Então, a avaliação é realizada muitas vezes por aquele método que eu falei para vocês, né? Eles aplicam uma escala, pronto, tem um déficit ali, né, na leitura, já é disléxico, tá bom? E aí, eles costumam ter dados muito, né, robustos, digamos assim, mas só que como que foi feita essa avaliação, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas características para chegar a conclusões que são importantes para a gente, principalmente, há diferenças de fato, né, na personalidade dessas pessoas, a partir do momento que a gente tem pessoas de fato com dislexia, tá bom? Por fim, pessoal, já é uma última temática que eu vou conversar com vocês, é dos estudos relacionados aí a habilidades socioemocionais. Então, a gente tem discussões aí, o professor Maurício entende melhor que eu sobre isso, sobre as possíveis integrações, né, e conceitos de habilidades socioemocionais e personalidade, seria a mesma coisa se uma integra a outra, ou se são construtos relacionados que a gente não parou ainda para estudar, né? Então, hoje eu separei na minha pesquisa do pós-doc, porque eu achei interessante, porque muitas vezes os estudos internacionais trazem as habilidades socioemocionais nesses quadros da dislexia, ou trazem a personalidade, então acabam sendo áreas às vezes independentes. Daí eu falei, olha, deixa eu até investigar mesmo se elas acabam sendo independentes, né? Vamos ver se os resultados vão ser semelhantes, porque tem subconstrutos dentro das habilidades socioemocionais, de acordo com Weisberg, que são muito característicos da personalidade, né? E vice-versa, tá bom? Então, eu decidi por separar, estudar de uma forma independente as duas, tá? E tentar interpretar o que os dados trazem para a gente dos testes que eu estou utilizando. Se é personalidade, se é habilidades socioemocionais, se são as duas coisas, tá bem? Então, um dos conceitos aí mais amplamente divulgados, né, sobre habilidades socioemocionais é de que são variáveis emocionais mais cognitivas e comportamentais, tá? É multidimensional esse construto. Então, a gente tem ali uma integração de habilidades que envolvem tanto questões emocionais, cognitivas, quanto comportamentais, que acabam sendo mais amplas do que simplesmente, né, as habilidades socioemocionais mais amplas do que as habilidades sociais propriamente ditas. Muitas vezes aí, né, estudada na análise do comportamento, tá bem? Porque vai para além disso, nessas habilidades socioemocionais. Vai para além das questões comportamentais, envolvem também processos de processamento cognitivo e também emocionais, tá bem?
pessoal da comportamental pode falar que isso está sendo um tiro no pé, né? Porque as habilidades sociais para eles envolveriam todas essas também. Olha só, né, gente? Então a gente vê que tem muitas possibilidades assim, de sincronia aí, né? De sincronia entre os construtos, tá? Bom, um dos estudos que eu apresento para vocês, um dos dois já, né? Um dos dois que eu trago, esse é o primeiro. Tá? Então são dois estudos que a gente vai ver. É interessante que, então, ali, né, a questão da resiliência, por exemplo, também que é um termo, construto questionável, se faz parte da personalidade, se é habilidade socioemocional, tá? Mas eu trago aqui com a habilidade socioemocional. Então, eles investigaram a resiliência em pessoas com dislexia, GISE, né, esses autores. E aí eles, em universitários, né, então eles identificaram que os estudantes com dislexia apresentaram níveis maiores, né, de queixas somáticas, de problemas sociais, claro, né, pelas demandas que eles têm, de atenção, uma baixa autoestima, depressão, tá? Então, alta ali aparecendo nesses quadros, enquanto na resiliência ele não identificou, né, diferenças entre os dois grupos, tá bem? O último estudo que eu trago para vocês, então, é desse Chasing Lessing, tá? Que eles buscaram identificar, então, as habilidades propriamente ditas socioemocionais aí, né? Na verdade, identificar e ver como que elas funcionariam ali em pessoas, né, que são, esse estudo é da África do Sul, como que elas funcionariam nessas pessoas, essas habilidades, mas mais do que isso, o estudo ele enfoca em como a rede de apoio psicossocial pode interferir no desempenho socioemocional dessas pessoas. E os autores acabam identificando que sim, né, que esse apoio faz toda a diferença, tá? E que pode ali mudar características socioemocionais, como por exemplo, inclusive da resiliência, tá bem? Pessoal, de considerações finais que eu trago para vocês é que ainda é uma salada mista, né? As questões socioemocionais aí em transtornos de aprendizagem acabam sendo pouco estudadas. A gente tem estudos que são muitas vezes discrepantes, por exemplo, lá sobre a personalidade, estou encontrando uma coisa que corriqueiramente talvez eles não tenham encontrado lá fora. Daí a gente tem uma questão cultural também que pode influenciar nessa questão, né, e de uma forma geral, então de como a gente lida com esses transtornos, como eles lidam lá, tá? Muito provavelmente esses países desenvolvidos, essas pessoas, muito provavelmente não, é certo que elas já têm um acompanhamento precocemente dessas dificuldades, aqui não, né? A gente vai fazer um diagnóstico que é tardio, então tem mais essa questão ambiental influenciando nessas habilidades aí de personalidade, socioemocionais, tá? Que podem, então, influenciar de um modo geral no quadro, tá? Então, a gente precisa continuar estudando, a gente precisa entender como essas questões se dão na nossa cultura, entre integração entre variáveis aí neurobiológicas, então, culturais, como essa miscelânea acontece, como ela se desenvolve, tanto ali da infância para a vida adulta, até mesmo aí no período senil, tá bom? Então, fica aí, né, um grande campo para a gente poder investir, tá bom? Muito obrigado. Opa, Raoni, obrigado. Nós que agradecemos, cara. Massa. Bem, muito Dá bem. para a gente já começar a pensar em explorar aí algumas coisas, né? Isso aí. A gente, só para a gente, talvez a gente possa fazer um NEAP Talks sobre isso, cara, sobre como entender as habilidades socioemocionais, sabe? Aham. Eu converso lá com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, né? O Ricardo está trabalhando lá com eles, né? É um dos principais membros ali do grupo científico deles, né? E tal. E Uhum. eles entendem as habilidades socioemocionais como os 5 grandes fatores, né? Na verdade, não é personalidade, né? São habilidades relacionadas aos 5 grandes fatores, né? Eles têm uma compreensão
acho que mais apropriada para isso, né? Aham. Mas a gente tem trabalhado numa outra perspectiva, assim, porque a perspectiva do Casel, né, que é um pouco Uhum. diferente da que eles usam a perspectiva da OCDE, né, Uhum. Eu sei. que traz os 5 grandes fatores, né, Uhum. e a gente tem trabalhado numa perspectiva de habilidades socioemocionais como um terreno amplo, né, onde você pode abordar essas habilidades sob diversos pontos de vista, né? Um deles os 5 grandes fatores, são as habilidades associadas aos 5 grandes fatores. É bom Uhum. falar isso para diferenciar a personalidade das habilidades socioemocionais, né? Como por esse meio, né? Mas aqui a gente trabalha com inteligência emocional, né? Por exemplo, e tal. Também tem sido empregado, tem programas desenvolvidos, testados e tal, né? Na Espanha tem um grupo forte, nos Estados Unidos, da onde surgiu ali em Yale, né? Sim, Uhum. as próprias funções executivas, né? Tem lá a Natália com o Piafex e tal, né? Que também é usado para essa parte, né? Então, é como se fosse assim, são plugs, né, que a gente pode usar para tentar acionar, né, as habilidades socioemocionais, né? A gente tem trabalhado nessa perspectiva, assim, só para Exatamente. contribuir para o aumento da confusão. Exatamente. Exatamente isso, porque acaba sendo um campo que para mim é novo, né? Então, como eu fico muito na neuropsicologia, minha formação foi muito dessa área, então das coisas que eu já estudei de personalidade, que me eram bastante interessantes na época do mestrado, doutorado, por estar lá junto com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, por estar junto com a Tati, o Ricardo, acho que me chamavam a atenção, né? Essas questões eu acabava estudando um pouquinho, mas nunca foi o meu foco, né? Eu ficava ali na dislexia e tal, neuropsicologia. Mas daí agora eu decidi misturar as duas coisas, cara. Vamos ver o que vai dar, sabe? Essa questão da inteligência emocional é super interessante também. Quem sabe aí não apareça, né, nas citações das minhas publicações. Eu não tenho preconceito, sabe, Mal? Falou sobre aquilo que é, que é É interesse claro. e que está batendo com o quadro da dislexia, eu vou usar, sabe? Tem uma Não, importância claro, forte, né? eu tô só trazendo, porque eu estou pensando assim na linha do tempo desses Snap Talks que a gente Uhum, está fazendo, né? sim. Então, vem várias pessoas aqui e elas Uhum, trazem perspectivas diferentes e tal. Então, estou só tentando organizar um pouco para quem vai ver depois os vídeos, né? Vai ver essas diferentes sim, massa. perspectivas e tem aqui uma explicação, né? Me ajudou bastante, inclusive. Eu costumo, então, já indo nessa, né? Eu costumo comparar assim com religião, sabe? A gente pode definir religião de uma forma ampla, certo? O que é religião? Tem lá uma divindade, tem um conjunto de rituais, né? Tem representantes dessa divindade que recebem diversos nomes, enfim, tem uma série de coisas que se aplicam, que são características, né, das religiões, né? Sim. Mas depois você pode acessar essa espiritualidade e tal através de diversas linhas, vamos dizer, né? O catolicismo, a Umbanda, sei lá, as religiões de matriz africana, né? As religiões espíritas e tal. Você tem vários canais, vamos dizer, pelos quais a ayahuasca. Sim. Existem vários canais, né, pelos quais você pode acessar a espiritualidade, né, a religião, essa coisa. Se você colocar as habilidades socioemocionais no lugar aí da espiritualidade, né, a personalidade, a inteligência emocional, Aham. as funções executivas e outros conceitos, valores, né, eles também podem ser meios pelos quais a gente acessa as habilidades socioemocionais, né? Então, eu não entendo as habilidades socioemocionais como um construto, assim, sabe? Que está Uhum. em algum lugar no cérebro, sei lá, né? Sim, aham. Mas
como um conceito geral que é importante ser tratado, né, sob diversos aspectos, inclusive, né? Uhum. Mas eu queria conversar, abrir a sessão de perguntas aqui, para não ficar monopolizando. Eu dei uma procurada na relação assim, de inteligência emocional com dislexia, né? Mas... E, assim, eu não fui muito a fundo nisso, mas encontrei um trabalho, cara, escrito em árabe. Meu Deus. Pois é. Quer dizer, tem outros trabalhos, assim, mas o que mais me chamou a atenção foi esse, que eles dizem aqui o seguinte, ó, os resultados do estudo revelaram que a inteligência emocional está correlacionada com problemas de comportamento e tal. Além disso, crianças disléxicas pontuaram menos em inteligência emocional e mais em problemas de comportamento do que suas contrapartes normais, né? Enfim, então, tem poucos trabalhos, né? Eu não sei a questão do diagnóstico que você colocou, né? Como é que pode ser, porque se pega outros problemas de aprendizagem, pode ter outras coisas, né? Não fiz essa... Mas eu tive dificuldade para encontrar essa relação, sabe? Legal. Não sei se você conhece algum trabalho, alguma coisa assim, ou se poderia falar mais sobre essa relação com a parte emocional, né? Sim, Controle inibitório, talvez. Não sei se tem alguma coisa aí, Raoni. Sim, tem bastante, mal. A gente não usa esse. Não, aí, ó. Não, a gente está falando da mesma coisa, só que por causa da base teórica acaba que os estudos não se encontram. Mas quando a gente vai investigar, por exemplo, depressão em crianças com dislexia, não tem inúmeros estudos, sabe? Ideação suicida, sei lá, transtorno de ansiedade, aí aparecem bastantes estudos, sabe? Então a gente vê que sim, isso é muito esperado, sabe? Essa questão emocional toda atrapalhada já começa ali mesmo no início do período da alfabetização a aparecer muita ansiedade, né? E isso depois, posteriormente, vai se tornando quadros depressivos, assim, caso a pessoa não tenha um acompanhamento psicológico mesmo, né? De uma equipe multidisciplinar, inclusive. Então, é esperado, né? Quais são as habilidades que compõem a inteligência emocional aí, irmão? Percepção de emoções, regulação de emoções, o que a gente chama de raciocínio emocional, né? Que é você... vamos fazer um paralelo com fluida e cristalizada, né? Na fluida seria você estabelecer relação entre o estado emocional e as atividades do dia a dia de acordo com o efeito que você quer, né? Sim. E a cristalizada seria assim, você aproveitar as experiências emocionais para ir formando um conjunto de conhecimento sobre como as emoções funcionam, sabe? E usar, para poder usar isso, né? O adulto usa isso, é muito diferente, né? Como o adulto lida com as emoções e a criança, né? O adulto consegue já prever, já entende a sequência, né? As coisas e tal, onde as coisas vão parar, né? Por isso que tem a capacidade de interromper certas brincadeiras das crianças, por exemplo, quando ele sabe que aquilo lá não vai resultar em boa coisa, né? Sim. Então, são essas habilidades aí, percepção de emoções, o raciocínio emocional, a compreensão, que está mais relacionada à cristalizada, e a regulação de emoções. Massa. Então, daí a gente vai pensar o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Mas, assim, se a gente vê que as funções executivas também interagem com isso, porque me cheira muito a função executiva quando você me descreve essas habilidades, né? Se a gente já espera uma disfunção executiva em caso de dislexia, então, não só no âmbito cognitivo elas vão ter dificuldade, quanto emocionais também, né? E aí tem aquelas funções executivas, outra teoria, né, para as emoções. Funções executivas quentes, funções executivas frias, que estão localizadas em regiões até mesmo diferenciadas do lobo frontal. As quentes vão estar mais relacionadas ao centro do frontal, as frias cognitivas mais nas laterais, né? Então, o que vai, né,
que vai vir primeiro? Será que a questão do temperamento lá atrás, né, como um definidor de personalidade, já não teria relação com essa função executiva? Ou a questão intracerebral, né, mais subcortical, definiriam as funções executivas? A gente pensa no desenvolvimento, né, do cérebro, que vai de trás para frente, talvez essa parte subcortical, que está relacionada mais às emoções, já estaria ali mais atrapalhado, tal, que levaria a um déficit na cognição, no processamento da cognição, umas viagens, né, que a gente faz, mas ou então a questão já, o cérebro está pronto, ali a parte de regulação, né, tanto cognitiva quanto emocional, é que daí vai passar a cuidar, então, da parte emocional também, né, tanto cognitiva quanto emocional. Então, o que vem primeiro, a gente não sabe. Mas as coisas estão se interagindo, né, ali entre o emocional, cognitivo, então, assim, a gente espera, então, que naturalmente haja uma dificuldade no planejamento das emoções, da organização das emoções, né, na pessoa com dislexia, uma impulsividade maior, então, difícil, assim, né, a gente vê é esperado, né, Mal, isso aí, essas dificuldades Uhum. na criança com dislexia, né, na pessoa adulta também. Então, a importância da psicoterapia, né, até mesmo do auxílio aí, muitas vezes, de um controle medicamentoso mesmo, porque a gente daí vai falar de neurotransmissor, que pode ajudar nessa autorregulação, né, então, tem outras teorias, né? Teorias mais dopaminérgicas, etc. Muita coisa, né? Massa. Diga aí, Mari. Oi, Raoni. Oi. Muito obrigada pela apresentação, foi muito boa. E eu atualmente trabalho no setor de acessibilidade e inclusão da UFPE, então eu tenho contato regularmente com estudantes universitários que têm deficiência, transtornos específicos da aprendizagem, TDAH, autismo. E aí uma curiosidade é que a gente acompanha em torno de 160 estudantes, e desses estudantes que a gente acompanha, apenas 6 têm dislexia. E desses 6, nenhum tem um laudo que é só dislexia ou transtorno específico de aprendizagem. Todos eles têm um laudo que é dislexia associado com TDAH. Uhum. Todos eles é TDAH mais dislexia. Uhum. E aí, trazendo, né, essa discussão que você estava falando das funções executivas, eu fico pensando, comecei a refletir, né, sobre essa questão. Será que tem alguma relação com talvez uma falta de um diagnóstico diferencial, alguma confusão nesse diagnóstico, ou porque existe uma comorbidade alta entre os dois transtornos? Não sei. Qual a tua opinião em relação a esse fenômeno? Porque eu parei para refletir que realmente todos que chegam com o quadro de dislexia chegam com o TDAH também no laudo. Sim. É muito comum, Mariana. E aí a gente entra num terreno que é meio tenebroso, assim, sabe? Do porquê as duas coisas acontecem em conjunto. Olha, a gente tem duas formas, duas não, a gente pode pensar um diagnóstico comportamental de diversas formas. Dentre as possibilidades, a gente tem um diagnóstico que é mais topográfico, nosológico, que é aquele que está descrito nos manuais diagnósticos, né? E a gente tem uma outra forma de se pensar no diagnóstico, que é por meio da etiologia, da origem das dificuldades, né? Como eu falei ali mais ou menos na minha aula. Então, por exemplo, se a gente pensa no diagnóstico que é mais nosológico, se a gente pensa nos manuais diagnósticos, DSM, CID, a gente vai ver que uma pessoa que tem dislexia muitas vezes vai preencher critério, característica comportamental para o TDAH. Tá bem? Então, tem uma desatenção ali, muitas vezes é agitada e etc. Tá bom? Então, é o que costuma acontecer na maioria das vezes, principalmente dentro da medicina, né? Então, eles olham para as características comportamentais de uma forma geral, tá aparecendo, fechou, preencheu o critério. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a neuropsicologia, a gente já tenta entender por meio da via da origem das dificuldades. Como eu disse para vocês, a linguagem ali vai ter regiões no cérebro que vão estar alteradas, por exemplo, da dislexia, que vai pegar regiões ali temporal, regiões do parietal, do occipital e também pega do frontal. O controle da nossa atenção é frontal, tá? Então, se eu tenho, né, uma teoria super aceita
que fala que eu tenho alteração em lobo frontal na pessoa com dislexia, então necessariamente eu vou ver características de desatenção no quadro, pela própria dislexia em si, né? Não quer dizer que ela tem um TDAH junto, entendeu? Então, aí, pela etiologia, eu consigo entender que é dislexia, inclusive quando eu penso na desortografia, na descalculia. Se eu tenho regiões alteradas na dislexia, né, que podem me levar a dificuldades outras, como, por exemplo, na escrita e na matemática, eu não precisaria fechar o diagnóstico comórbido, porque a dislexia por si só já explicaria tudo isso, né? Então, é muito difícil, sim, né? Tanto é que as medicações, os estimulantes, por exemplo, para o TDAH, pode ser muitas vezes bom para a pessoa com dislexia, né? Não quer dizer que, então, é para o TDAH especificamente, né? É para uma disfunção lobo-frontal, digamos assim, em funções executivas, que essa medicação vai agir, né? Só que muitas vezes não é assim que funciona na saúde, né? A gente coloca que é uma medicação para o TDAH, então ela tem que ser utilizada para o TDAH, para não virar muita festa, né? Então, aí é mais um dos motivos e um dos últimos que eu falo para você, né? Muitas vezes, pelo tratamento do TDAH ser também eficaz para a dislexia, então, na maioria das vezes, a gente prefere fechar junto, né, para poder estimular essas questões executivas também, para só não focar, digamos, na linguagem. Para só pensar que, né, a estimulação da linguagem vai resolver o quadro. Não, porque é multideterminado, né? Tem todas essas alterações mesmo, tá bem? Mas assim, essa discussão é profunda, viu? Tem mais, pessoal? Raoni, enquanto o pessoal pensa... Ah, não, Mirela está aí. Vai lá, Mirela. Deixa eu perguntar aqui. O Raoni, me chamou a atenção... primeiro, obrigada, né, pela apresentação. Falei contigo no começo e já fui agora falando de novo. Me chamou a atenção na hora que você colocou, vai um pouco nesse encontro da pergunta da Mari, né? Quando você colocou aqueles slides do funcionamento cerebral, do normoléxico, do disléxico, né? Uhum. E aí, em algum momento, que está atrelado a isso que você mencionou agora, você fala em uma sobrecarga nesse lobo frontal, né? Quais são, quando a gente pensa a partir disso, né? Quais seriam esses processos compensatórios do ponto de vista cerebral mesmo, né? Para dar conta dessa sobrecarga, né? Nesse lobo frontal. E aí teria uma outra que é mais um questionamento, né? Nenhuma pergunta em si, porque me chamou a atenção também quando você falava sobre a intervenção, né? Que tem que ser multidisciplinar, assim como em outros transtornos, e aí Mari está mencionando, né? A gente tem 6 estudantes de 160 que a gente acompanha, e todos com diagnóstico com uma comorbidade aí, né? Com TDAH associado, enfim, mais especificamente. Como intervir nisso, né? Porque a gente tem dislexia, descalculia, disgrafia, né? Dislalia, transtornos muito específicos que, no meu entendimento, eu acredito que são muito mais vistos a partir de transtornos, né, do aprendizado mesmo. Eu estou num projeto agora que a gente está usando o TDE, é aquele teste de desempenho escolar, o 2. E ele pega 3 aspectos, né? Leitura, escrita e aritmética. E a gente está vendo dificuldades, são crianças com 7 anos que foram alfabetizadas na pandemia, né? Durante a pandemia. Então, por si só, os próprios estudos já mostram que houve, né, um déficit nesse processo de leitura, de interpretação, de escrita, mas, geralmente, o que a gente vê na literatura são diagnósticos de transtornos de aprendizagem, de aprendizado, né, ou aprendizagem, enfim. E aí, eu fiquei me questionando, né, que essa intervenção, principalmente uma intervenção multidisciplinar, ela envolve muitos desafios, né, por si só, pela própria dislexia ou outros, né, como por não ter esse diagnóstico fechado, como você mesmo mencionou, às vezes a gente prefere associar, porque uma medicação do TDAH ou de outro transtorno pode... Como que fica isso, Raoni? Foi mais uma curiosidade, assim, pela tua leitura, pela tua própria atuação, como você falou na neuropsicologia, como que isso está atrelado aí? Gente, são poucos que a gente tem na universidade, né? Na verdade, poucas pessoas que têm o diagnóstico. Tem muito disléxico aí por aí que não tem diagnóstico, né? Então, 6 para uma universidade que atende o quê? No mínimo 3 mil pessoas,
né? Então, a gente vê que tem mais, muito mais, que não são identificados, ou que muitas vezes são até identificados, mas ali tentam levar a vida, né? De uma forma geral, o que acontece, Mirella, é uma sobrecarga mesmo. Quando a gente pensa por essa via, né, por essa teoria, e a gente identifica aquelas crianças e adultos que têm prejuízos característicos fonológicos mesmo, porque eu posso ter disléxicos que não preenchem esse critério, assim, né? Que eles têm outras características de dificuldade na leitura, por exemplo, visuais mesmo, então de processamento visual, e que aí acaba preenchendo o critério, né? Que aí a fonologia vai, eles fazem a conversão letra-som, né? Mas, quando tem essa condição aí, sobrecarrega o lobo frontal, a gente vê que a pessoa sofre de fato mesmo, né? Pensando em reserva cognitiva, basicamente eles não têm, por isso que tem um sofrimento, né? Essa reserva pode muitas vezes estar relacionada com uma alta habilidade, talvez, né? Uma pessoa que tem uma alta inteligência, por exemplo, uma inteligência mais fluida e tal, ela pode dar uma engambelada, assim, no início da alfabetização vai bem, dá aquela, né, vai ali, tá ok, é uma criança ali dentro da média, média inferior, mas tá levando. Aí quando chega no ensino médio, é que aí o negócio vai pegar, né? Que essa reserva, mais essa questão de planejamento, de organização, que costumava ser o forte dela, não dá mais conta, né? Porque são muitos textos para ler. Se a gente pega, por exemplo, gente, questões do ENAD, é uma página inteira de texto, né? De interpretação. Então, aí elas não vão dar conta, tá? Então, assim, pode ter uma reserva, mas só que essa reserva, para a pessoa poder fechar um diagnóstico de dislexia, essa reserva não vai poder dar conta a partir de um momento da vida dela, né? Então, assim, mas a pessoa que tem uma inteligência ali dentro da média, não tem altas habilidades, mas tem a dislexia, já vai aparecer ali no início as dificuldades e vão vir questões emocionais, cognitivas, porque ela não dá conta. Essa reserva não existe, né? Então tem um sofrimento e tem características ali que estão gritando aos nossos olhos, sabe? Então a dificuldade escolar, é emocional, tá? E a equipe multidisciplinar, interdisciplinar vai ter que dar conta de tudo isso, né? No mínimo, a gente pede 3 tipos de intervenção quando a gente faz diagnóstico. É a psicopedagógica, a fonoaudiológica e a psicológica. Tem que ter essas 3, né? Então, assim, elas são sagradas para que a gente consiga tocar um caso e que o prognóstico seja bom, né? Que a gente preveja, que a gente tenha minimamente ali uma previsão de um bom prognóstico, né? O Raoni, quando vai... Alguém ia falar? Não, fui eu que disse. Obrigada, Raoni. Desculpa, Mirella. Não, eu estava pensando aqui na questão do tratamento, né? Quando se detecta, né, uma criança com dislexia, qual é a linha, né? Você falou desses 3 profissionais, mas assim, pensando na psicologia, o que a gente faz? A gente estimula a criança a ler, a respeitar os limites dela, ou o foco está na... Estou pensando em focos, né? Mas tudo isso pode ser trabalhado meio que ao mesmo tempo, assim, né? Na questão do suporte emocional, né? Para ela lidar, porque isso pode ter impacto, assim, no bullying, né? Demais. Nessas coisas que acontecem lá, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente trata a dislexia? Até mesmo na própria regulação emocional mesmo, sabe, Mal? De reconhecer os sentimentos, de controlar os sentimentos, a impulsividade. Então, a reabilitação neuropsicológica vai ser fundamental, né? Essa linha da reabilitação neuropsicológica, que é uma grande linha dentro da neuropsicologia, né? Ela acaba sendo, assim, muito importante para a gente, porque ela vai envolver tanto o treino de habilidades que são cognitivas, quanto o treino de habilidades que são afetivas, né? Então, todas essas coisas andam juntas, porque se a gente tem uma criança ansiosa, deprimida, ela não vai aprender, ela não vai conseguir desenvolver essas habilidades cognitivas, né? Mas é assim, é um limiar que a gente tem que chegar, não a ponto de exigir tanto da criança no processo de leitura e escrita, mas também não de deixar de ter tantas muletas para ela, né? Então, por exemplo, como a gente pensa no processo de inclusão delas, a gente pode ter um professor ledor para ela quando ela vai fazer a prova, uma pessoa que leia. Só que, ao mesmo tempo que a gente pode ter essa pessoa, a gente não pode deixar de estimular as habilidades de leitura, né? Então tem que chegar num limiar bom assim para a pessoa, né? De não exigência como para as outras, como acontece com os normoléxicos, mas também de não deixar de ensinar,
né? E de ir dando esse apoio. Tem aplicativos também que fazem a leitura do Word, né? Tem aplicativos de celular que fazem leitura. Então, a gente vê que tem essas estratégias, né? São estratégias que a gente vai construindo. Tem casos que são mais graves e que a pessoa vai precisar de intervenção a vida inteira. Moderados mais leves, ali, talvez na entrada da vida adulta, se ela já teve uma intervenção na infância, ela não precisa, né? Principalmente fonoaudiologia, da parte psicopedagógica, da psicológica, talvez precise, né? Ali para o resto da vida. Mas é isso, né? A gente tem que avaliar caso por caso, ver até quais habilidades de leitura que a gente tem que estimular, como que a gente vai ver, como que a gente vai fazer isso. Cada caso é diferente um do outro, né? Eu nunca vi uma pessoa com dislexia igual a outra até hoje, assim como nunca vi uma pessoa com autismo igual a outra, sabe? Mas a regra é essa, né? Massa. Ver o limiar, ver o que a gente consegue estimular, deixar as muletas, mas nem tanto. Diz aí, Emily. Raoni, muito, muito interessante a tua fala, novamente agradecendo junto com o pessoal, fazer coro aí com todos os agradecimentos. A tua fala, primeiro, me inquietou positivamente sempre em relação à avaliação psicológica, né? A prática profissional da avaliação psicológica, como ela está distante disso que você apresentou, né, de uma equipe que está ali, que está discutindo e tudo mais, pelo menos dentro da realidade que eu vejo aqui, né, onde eu trabalho, é assim, é a aplicação do teste, deu e pronto, deu o diagnóstico e é isso. E aí, isso me inquietou positivamente o quanto a gente, negativamente de ver essa realidade, mas positivamente de quanto é importante esse papel da gente estar discutindo na formação, né, que não é isso, não vai para esse caminho, né, então, os impactos que isso pode ter para a vida da pessoa. E aí, quando a gente fala nas redes sociais, né, essa disseminação de informação em redes sociais, aí essa inquietação se eleva um pouco mais, porque tem um monte de gente que está falando ali dos comportamentos, e quando a gente vai para qualquer tipo de diagnóstico, são comportamentos que fazem parte, né, da rotina, são comuns, só que em quadros, né, de transtornos, tem aí uma questão de maior sofrimento, de maiores dificuldades, de maiores impeditivos para o desenvolvimento de modo geral, né. E aí uma questão isso é um comentário, uma questão que eu fiquei, né, eu vim falar agora, é em relação a esse diagnóstico na vida adulta, né? Porque eu percebo na minha vida, trajetória profissional, né, como psicóloga, que muitas vezes os pais, ao ver que os filhos receberam um diagnóstico, né, eu já presenciei isso com o TDAH, por exemplo, né? Então, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Isso serve de estalo para dizer assim, opa, mas eu tenho esse mesmo perfil, esse mesmo comportamento. E aí se atentam para a possibilidade desse diagnóstico tardio e às vezes realmente tem ali a condição do transtorno em si. Como é que fica essa questão da intervenção com adultos? Que já se adaptaram a um monte de coisa, né? Tiveram um custo maior. Não sei como é que é a tua experiência em relação a isso, de prognóstico, né, de avanço, se é mais difícil, se é mais fácil porque já teve essa adaptação, ou mais difícil porque já passou muito tempo, né? Enfim, eu queria te ouvir um pouco, fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre isso. Então, Emily, quando você traz, primeiramente, sobre a questão da equipe, né, de como a avaliação fica isolada, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? A gente tem que descer do salto e ver que a psicologia nesse suprassumo todo, não. A gente depende dos nossos colegas muitas vezes para dar conta de um problema, né, que a pessoa está passando ali, principalmente esses problemas que são multideterminados. Muitos colegas nossos da psicologia acham que a psicologia vai dar conta de tudo, né? Bastante, né? Que a gente resolve um problema ali de ensinagem metodológico na escola, beleza, todas as crianças vão aprender igualmente. Isso é um absurdo, né? Existem as diferenças individuais, múltiplas variáveis que definem um comportamento. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma pessoa que respira pela boca, ela vai ter um déficit ali de atenção naturalmente. É o psicólogo que vai corrigir a boca da criança? Não é, né?
É o dentista, né? É o médico que vai precisar fazer uma cirurgia ali de amígdala, adenoide, e pronto, vai resolver uma questão que é comportamental. Então, essa avaliação, esse entendimento do comportamento humano, como multideterminado, é super importante, né? Então, a gente precisa levar isso muito para a nossa formação, né? Para a formação do psicólogo, assim como a gente espera que os outros colegas da saúde também façam isso, né? Compreendam essa formação e ali lidar com a pessoa, com o paciente de uma forma, assim, multideterminada mesmo, né? Então, para além disso, quando a gente pensa, né, então aí no diagnóstico, no tratamento do adulto, olha, muitas vezes esses adultos, né, os pais se reconhecem no diagnóstico, eles já, nossa, depressão ali no mínimo, né? São pessoas que vão ter tido um sofrimento muito grande já, então ali de somatização, são pessoas que muitas vezes conseguiram ganhar a vida sem sem o envolvimento de habilidades acadêmicas, né? Foram ser empresários de uma outra área, saíram no ensino médio, não deram conta de se formar ali no ensino básico, né? Raramente fez uma graduação, se fez foi aos trancos e barrancos, sempre com muito sofrimento, né? E aí, se vierem, quiserem fazer avaliação, a gente faz, né? Em alguns casos a gente vê que tem a condição ali presente mesmo, e bora tratamento também. É a mesma coisa, né? Reabilitação neuropsicológica, ensinar essa pessoa a ler e escrever, muitas vezes que para ela é muito difícil. Muitas vezes o que vai ser comum é a gente aumentar o nível da velocidade de leitura para compreensão, né? Em alguns casos a pessoa vê que não há necessidade, né? Porque ela já conseguiu ter outras perspectivas na vida, a gente não precisa investir mais, né, na melhora dessas condições, né, acadêmicas, digamos assim, porém emocionais para o resto da vida, né? A psicologia agora, né, eu vejo que é uma, assim, uma base que a pessoa tem por causa desse funcionamento executivo prejudicado, sabe? Que ele é exigido mesmo em qualquer condição da vida, né? Eu posso não estimular a leitura escrita da pessoa, porque ela talvez não use tanto mais, né? Mas a questão emocional ali pega, né? De planejamento, de organização da vida, né? De autocontrole. Então, essas pessoas, elas no mínimo, vão, no mínimo, precisar ali de uma psicoterapia, né? De um controle ali medicamentoso, muitas vezes, se não estiver fazendo. Na maioria das vezes, elas já vêm, né? Com medicadas, já os pais das crianças, né? Eles vêm medicados pra gente, porque se eles tiverem a condição principalmente, né? Porque eles então não aguentaram a vida inteira, né? A vida inteira sempre precisaram de um apoio, assim. E na maioria das vezes o que eles conseguiam era medicação. Então, assim, psicoterapia no mínimo, né, para essas pessoas. Se elas quiserem desenvolver as habilidades linguísticas, aí a gente vai para fono, vai para psicopedagoga, né? O neuropsicólogo também pode fazer isso também, né? Então, vamos ter que ver qual é o plano terapêutico, né, ali para a pessoa, naquela aquela necessidade no momento, né? Nossa. Ô, Raoni, isso é uma dificuldade que surge assim na infância e tal, então a gente, com certeza, os professores são craques em detectar dislexia, né? São, cara, são muitas vezes, assim, eles são importantes, uma mão na roda. Tanto é que eu tô fechando agora um instrumento para autismo, para professores identificarem sinais de autismo. Então, quem sabe aí futuramente eu faça um desse também para dislexia. É. Tá massa, as evidências, assim, são, nossa, facinhas de serem, a gente não precisa fazer nenhuma gambiarra. As evidências, assim, afloram pra gente, os professores são muito calibrados. E deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu fiquei curioso. Nos resultados que você obteve, né? Você obteve diferenças ali nos 5 fatores, né? Uhum. Qual é o tamanho dessas diferenças? Tamanho do efeito, não sei se com Tem. 9 no grupo de dislexia, né? Não, a maioria é muito, assim, é um tamanho moderado abaixo. A maioria é moderado, né? Mas Certo. tamanho forte, não muito. É Uhum. moderado a maioria, né? Porque são diversas subescalas, tentando lembrar das escalas dos fatores maiores, mas não é isso mesmo, são diferenças moderadas. Eu fiquei pensando que dá um artigo legal esse para publicar bem, né, Rony? Porque
você tem essa história do diagnóstico, né? Como justificativa, assim, eu acho que essa é uma justificativa forte, né? Sim. Da importância de limpar bem, fazer um bom diagnóstico para pegar qual é a relação da dislexia mesmo com a coisa, né? E se os estudos, de uma forma geral, não estão pegando, você vai lá e pega logo nos 5 fatores, eu acho que você vai dar uma contribuição bem legal, assim, para, né, mostrando a importância de... Não dá para pegar... a gente fala isso tanto, né, que o diagnóstico não pode ser baseado em um teste, né? E aí está um exemplo vivo, assim, de como é importante realmente fazer o diagnóstico corretamente, né? Para que as coisas apareçam, né? Porque se você se começa a incluir população geral, né? Aí é a população geral, né? Então não tem diferença mesmo, né? Você está comparando, no fundo, é meio que está comparando população geral com população geral, né? Exatamente. E se você filtra bem, aí essas diferenças vão aparecendo, né? Sim, sim. Esse trabalho está em andamento, aí você vai tentar aumentar esse N ou foi o que foi possível? Eu acho que não, porque eu tenho que entregar as coisas do pós-doc, né? É um ano só. É o que tem, assim, mas futuramente, né? Quem sabe, né? Fica aí para as próximas pesquisas, né? Mas é uma limitação mesmo, né? É uma limitação, mas é uma limitação compreensível, né? Porque é difícil encontrar, né? Não deveria ser, né? Mas não deveria ser. Se a gente pensa na prevalência, né? Olha só. Aí na universidade, quantos não teriam aqui, quantos não teriam, né? Mas daí para fazer esse diagnóstico não é só através de teste, né? Você tem que provavelmente fazer uma filtragem que é atendimento individual, sei lá, alguma coisa assim, saber a história de vida, ter mais informação da pessoa, né? Exatamente. Analisar mais detalhadamente e tal. Sim, sim. Legal. Raoni, estamos no nosso tempo aqui. Cara, queria te agradecer demais, assim, pela participação aqui, super massa a sua fala, acho que vai ampliando para a gente, assim, a compreensão, né, das próprias habilidades socioemocionais, como que elas vão se relacionando com outras condições também, né? No nosso grupo, a gente tem a Mariana, que está estudando o TDAH, né? Já aproveitou e fez alguma pergunta aí. Mas é sempre legal, assim, ouvir um especialista, assim, da sua qualidade, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Esse vídeo vai ficar registrado aqui, né? A gente está gravando. Eu subo para o nosso canal no YouTube. E ele fica disponível lá para as pessoas depois que quiserem consultar. Legal. Então, obrigadão. Manda o link depois. Sim, mando sim. A Associação de Pernambuco está aí, a Associação de Dislexia. Essas associações, elas estão a mão na roda para a gente, viu? Fala. Aí por políticas públicas. Sim, doutor Raoni, eu já ouvi falar do senhor lá do Mato Grosso, pela Associação do Mato Grosso. Aí eu até falei com o pessoal daqui do grupo, que já conhecia o senhor do seu trabalho de lá. Somos aqui a Associação de Pais aqui do estado. Parabéns, viu, pela luta de vocês. Demais, assim, uma luta muito rica. A gente consegue muitas coisas por essa galera, viu? A aprovação da lei foi por causa das famílias que pressionaram. Então a gente precisa muito, né, desse movimento social. O pessoal do Mato Grosso que é muito forte. E a gente vê que, assim, é uma mão na roda, né? Sem vocês, o pessoal da dislexia estaria muito mais desamparado ainda, né? Então, parabéns demais pelo trabalho, viu? Obrigada, doutor Raoni. Obrigada. Eu vou tentar vir com o pessoal aqui da universidade, se a gente pode ver algumas parcerias boas, doutor José, se puder, porque tem realmente, as associações no Brasil todo, elas têm realmente feito uma diferença. Muito. Eu me desculpe o atraso, era para entrar desde as 14 horas, mas devido a uma reunião de trabalho eu não consegui entrar, que infelizmente assim, a gente é pai
mãe e também trabalho fora, então é um pouquinho mais complicado. Meu nome é Karina, para quem não conhece ainda a associação, vocês que estiverem aqui podem dar uma olhadinha no nosso Instagram, que é Família Dislexia Pernambuco, e o senhor é bem falado, viu, no Mato Grosso. A Gabriela fala muito do senhor, e a gente tem o Grupo Nacional, que é o Mães do Brasil. Isso. Então, eles realmente, a gente tenta fazer a diferença nos estados para as famílias, sim. Agradeço demais por o senhor ter falado. Obrigada. Imagina, obrigado a você por estar aqui. Legal. Então, a gente, no fim, está encerrando aqui. Mas volto a dizer que esse vídeo está sendo gravado, né? A palestra vai, assim que a gente conseguir subir, né? Que demora um pouquinho para chegar no nosso e-mail, mas eu vou disponibilizar no YouTube 2 ou 3 dias, ali, quarta-feira a gente já deve disponibilizar, e aí a gente divulga o link para o Raoni, divulga nas nossas redes também. Só para deixar aqui registrado, né? Quem quiser acompanhar, nosso Instagram é o @neap.ufpe e o YouTube é @neapufpe, tudo junto. Então, quem quiser acompanhar, siga lá a gente no Instagram, que o link estará lá. E a gente vai mandar para o Raoni, ele também vai divulgar nas redes dele. Então, vamos ter muitos acessos e likes e vamos ficar felizes da vida. Acho que a família aí perguntou, a família Dislexia pode compartilhar depois sim, né, irmão? Claro. Sim, claro, tá? Vai ficar aqui para isso, né? Sim, e acompanhem também a família Dislexia Pernambuco, né? Acho que é esse Isso. o Instagram, né? Legal. Massa. Certo. Muito obrigado, gente. Foi ótimo estar com vocês, viu? Valeu, pessoal. Valeu, Raoni. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Até.